Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula nós iremos aprender como trabalhar com tabelas no HTML, tá? Vamos lá, então para trabalharmos com tabela, algumas tags são necessárias. Então nós temos a tag table, que ela define o início de uma nova tabela. Nós temos a tag caption, que define uma legenda da tabela. Temos uma tag chamada tHead, que define o cabeçalho da tabela. A tBody, que define o corpo da tabela, e temos a tfoot, né, que define o rodapé da tabela, tá? Essas tags aqui, essas quatro tags aqui, elas são opcionais, você não é obrigado a usar elas, tá? Você pode criar a sua tabela utilizando apenas tr, que define o início de uma linha, e o td, que define a célula, ou define a coluna, né, vamos dizer assim. E aí nós temos o th, que define os valores do cabeçalho. Ele substitui o td dentro do tHead, tá? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos, tá? Nesse exemplo aqui, que a gente tem essa tabela de produtos, nós temos aqui o table. Dentro do table nós temos o caption, table 1, tabela 1 no caso, lista de produtos. Então esse caption é a legenda que está aparecendo aqui acima da tabela, tá? Nós temos o tHead. O tHead é o cabeçalho da tabela, então essa linha, essa primeira linha que está em negrito, você pode utilizar. Dentro do tHead você tem o tr, que é uma linha, define que tem uma linha dentro desse cabeçalho, e dentro dessa linha você utiliza o th, né? O th, que é o dado, né? A table data, vamos dizer assim, a coluna do read, tá bom? Então essa th é utilizada apenas dentro do tHead, tá? Então você coloca aí para quantas colunas você vai ter, você coloca um th para cada, tá? Então no caso aqui, th produto, th valor em unity e cada um e assim por diante, ok? Nós temos aqui também, depois do tHead, o tBody, né? O tBody, que é o corpo da tabela, né? No tBody nós temos duas linhas, né? Temos aqui o tr e o tr, sendo que dentro de cada tr a gente tem mais 5 tds aqui, tá? O que significa isso? O td significa que nós temos aí 5 colunas, ok? Então td, 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 coluna. Esse atributo aqui, rowspan, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai mesclar as linhas. Então observe que nessa outra linha aqui você já não tem 5 colunas, né? Você tem 4. Por quê? Porque esse daqui, esse último atributo, que é a observação dos produtos, ele vai ocupar duas linhas. Rows, né? Vem de linha, então ele vai ocupar duas linhas, tá? E por fim nós temos o tfoot, que dentro dele tem um tr, que é uma linha só, onde uma única coluna vai ocupar espaço de 4 colunas, colspan 4. Então ele ocupa espaço de 4 colunas, ok? E depois você tem mais uma coluna, que é o td, onde tem o valor, ok? Finaliza o tr, que só é uma linha mesmo, finaliza o tfoot e finaliza a tabela, ok? Então isso aí, pessoal, é toda a estrutura de uma tabela. Então vamos fazer aqui algumas práticas, tá? Então eu vou vir aqui, vou editar o nome desse documento que a gente fez na aula passada, vou colocar aqui img link e vou criar um novo pen, tá? Ok, vou colocar aqui agora tabela. Ok, então vamos lá, vamos criar nossa tabela, né? Então table define uma tabela, dentro da tabela você tem o tHead, que define o cabeçalho, tá? Você tem o tBody, que define o corpo da tabela, e você tem o tfoot,
fut que define o rodapé da tabela, ok? Então, supondo que eu quero criar uma tabela, né? Deixa eu abrir aqui o... Vamos lá, então supondo que a gente quer criar uma tabela onde nós temos aqui, vou colocar 5 linhas, 4 colunas, né? Então nós temos, por exemplo, o nome do aluno, nota etapa 1, nota etapa 2, nós temos a média. Então aqui você vai ter um nome, um número, outro número, outro número, tá? E no final a gente vai mesclar essas três aqui e aqui no final vai colocar uma média geral, tá? Média geral. Ok? Vamos fazer essa tabela aqui lá no HTML, tá? Então essa primeira linha ela vai ser o nosso tríade. Então tá aqui, ó, tríade. Então eu coloco tr, que é uma linha, para definir que vai ter uma linha dentro do tríade. Dentro da linha eu vou ter 4 colunas. Então 4th. 4th. Sendo que no primeiro vai ser o nome. No segundo vai ser a nota da etapa 1. No terceiro vai ser a nota da etapa 2. Depois vai ter a média geral. Ou média final. Vou botar aqui. Tá? Então a gente já tem aqui a tabela sendo estruturada. Ok? Ah, mas não está aparecendo, professor. Então você vem aqui em Table e coloca assim, ó, border igual, abre aspas, 1, fecha aspas. Tá? Então aí, ó, vai aparecer a borda da tabela. Ok? Dentro do tebare a gente vai ter quantas linhas e quantas colunas. Então eu tenho aqui, ó, 3 linhas e cada linha eu tenho 4 colunas. Então a gente vai fazer 3 estruturas dessa daqui, tá? Sendo que você vai usar o tr para a linha e vai usar o td para a coluna, tá? Então, primeiro tr, vou colocar aqui o nome de uma pessoa, Maria. Depois td, coloco uma nota. Observe lá que a tabela está sendo preenchida. td, coloco outra nota. td e coloco a média. Já apareceu lá. Então agora eu preciso de outra linha. O que é que eu vou fazer? tr novamente. Então tr, outra linha. Dentro dessa linha eu vou ter mais 4 tds. Né? Então eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Colocar aqui a média. Pronto. E agora falta mais um. Nosso tr aqui. Epa. Faltou colocar o td. Colocar a média. Tá aqui a nossa tabela. E agora, para finalizar, o tfut, que a gente vai colocar o tr, vai ter uma linha apenas. E aí, preste atenção agora. A gente vai colocar um td, só que esse td, vou até colocar o texto aqui dentro dele logo, ó, média geral. Tá vendo aqui? Ele está ocupando apenas uma coluna. Então a gente pode colocar aqui, ó, colspan
e definir quantas colunas quer que ele ocupe. Então, se eu coloco 2 aqui, por exemplo, ó, ele ocupou 2 colunas. No nosso caso, a gente vai colocar 3 para ele ocupar 3 colunas. Então, se ele ocupa 3 colunas e a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 TDs, 4, então você vai colocar apenas mais um aqui, tá? Mais um que vai representar a média global ali, no caso a média final. Então não vou calcular aqui, tá? Vou colocar aqui 6,5, supondo que é, e ela vai aparecer aqui, ok? Então nós temos a tabela da mesma forma que foi desenhada aqui no planilhas. Ah, professor, mas lá ele está tudo alinhado à esquerda. Como é que eu alinho à direita? Então existe um atributo chamado Align, que você pode utilizar para alinhar à direita. Tá aqui, ó, alinhou à direita, right, tá? Align right. Se quiser alinhar à esquerda, left. Se quiser alinhar no meio, center. Então você pode chegar aqui e colocar aqui, ó, align center. Ele vai alinhar essa nota no centro, tá? E você pode fazer isso aqui, ó, por exemplo, se eu alinhar toda a linha no centro, se eu colocar na linha aqui, na verdade, ele vai funcionar, só que ele vai alinhar todos os objetos, ó, inclusive o Marta, tá? Então, se essa coluna aqui ela fosse maior, vamos supor aqui, ó, se eu tenho um nome maior aqui de José, ó, Marta vai ficar no meio também. E aí pode ser que você não queira essa coluna no meio. Então você teria que alinhar apenas esse aqui left. Ó, apenas esse foi para left, tá? Então todos os outros foram para o centro. Você pode fazer isso aí. Ok? Então isso aqui só é um exemplo para vocês aprenderem também esse atributo de alinhamento. Ok? Então é assim que a gente trabalha com tabela. Uma outra forma de trabalharmos com tabela é simplesmente não utilizar esse TRIAD, TFooter, tá? Caso você não queira, dependendo do tipo da tabela, você pode simplesmente usar TR e TD, tá? Aqui você pode simplesmente usar a tabela dessa forma, ok? Border, quebra de linha aqui, pronto, aqui está a tabela, ok? E aí caso você queira mesclar uma linha, né? Então eu posso chegar aqui, por exemplo, eu quero mesclar esses dois itens aqui, tá? Eu quero mesclar, eu vou colocar o nome aqui para você entender quais são, tá? Eu quero mesclar esses dois aqui, ó. Como é que eu faço? Eu posso colocar aqui rows pan 2. Olha só o que é que vai acontecer, né? Esse item aqui ocupou 2, né? Se ele ocupou 2, esse daqui foi para o lado. Então a gente apaga ele e a tabela está formatada, tá? Então, se eu quero mesclar esses dois aqui, por exemplo, então é importante você identificar quais são os que você quer. Esse com esse, por exemplo. Quero mesclar esses dois. Como é que eu vou fazer isso? Então, basta você colocar aqui também. Rospan 2. E aí ele vai jogar o item para o lado. Você apaga esse item aqui. E a tabela ficou mesclada. Se eu quiser mesclar esses três últimos aqui, ó, como é que eu faço? Aí já não é rows. Rows é linha, né? Mesclar linha para linha. Então é cols. Bom, que é de coluna. Então 3. E apaga esses dois itens aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí, né? A gente aprendeu a trabalhar com tabela dentro do
HTML. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.